Em 1977, quando foi lançada Nova Esperança, a humanidade recebeu um dos maiores presentes que a gente podia pedir. A gente recebeu o Lord Vader. Vader era massa demais, ele falava com autoridade, usava uma armadura preta, tinha os poderes misteriosos com a força e usava até mesmo um sabre de luz. Não é surpresa pra ninguém que hoje em dia ele tá aí no top 10 vilões do cinema da grande maioria das pessoas. Ele é um vilão legal demais. Essa cena deletada que eu vou mostrar pra vocês, ela é importante porque ela revela ainda mais sobre o passado do Vader. Essa cena acontece durante a discussão lá na Estrela da Morte. Bora lá. I tell you, he's gone too far. This Sith Lord sent by the Emperor will be our undoing. Por que essa cena é importante? É o que você quer saber. Essa cena aí foi a primeira menção que a gente teve na história de Star Wars da palavra Sith. Como a gente vê o General Tage conversando, ele chama o Lord Vader de Lord Sith. Essa é a primeira menção de Sith em Star Wars. E o pior disso tudo é que o George Lucas nunca explicou o que isso significava, gente. A explicação oficial do que era um Lord Sith veio assim décadas depois, somente lá em 1999, na Ameaça Fantasma, que aí a gente finalmente descobriu o que era esse tal de Sith. Antes disso, cara, era uma bagunça. Apesar de terem removido essa cena do filme, ela foi oficializada lá na romantização da Nova Esperança. Então, na época, era uma palavra canônica. Ainda assim, a gente tem um grande problema. O George Lucas colocou essa palavra, jogou na gente e ele simplesmente não explicou o significado. Ninguém sabia o que era um Lord Sith. O pessoal tentou expandir isso em várias mídias, como por exemplo Dark Empire, Tales dos Jedi, com a introdução lá do Exar Kun, ele foi referido como um Sith, e nos livros da Academia Jedi do Anderson. Todos esses livros aí ajudaram a construir uma história inteirinha em volta dessa palavra que ninguém sabia o que era da boca do George Lucas, que é a palavra Sith. Somente décadas depois de já ter desenvolvido ali todo um lore em volta do Sith, que o Timothy Zahn finalmente admitiu que ninguém, nenhum autor sabia exatamente o que era na época. Ele disse que ele e outras pessoas achavam que Sith era uma espécie ou algum tipo de cultura, e é exatamente por isso que no Tales dos Jedi, por exemplo, a gente tem lá a criação da espécie do Sith. É lá que a gente vê a introdução, assim, o início do Sith, como é que funcionava a cultura deles, os poderes, a espécie do Sith, começou tudo lá no Tales dos Jedi, sem os autores, as pessoas que criaram aquilo lá, fazer nenhuma ideia do que significava Sith, cara. Você vê aqui que a criatividade dos caras estava assim em outro patamar, né? Eles desenvolveram inteira, uma cultura inteira, uma espécie inteira, com base simplesmente em uma palavra, a palavra Sith. Os caras são criativos demais. Continuando aqui então a cena deletada. I think the construction of this station has more to do with Governor Tarkin's bid for recognition than any prudent military strategy. Pelo que a gente consegue ver aqui, o Cassio Tage não era nem um pouco fã da Estrela da Morte. Ela ainda não tinha se provado ser uma arma útil, vamos dizer. Então o que ele fez aqui, pouco depois dessa conversa, ele catou a frotinha dele e vazou atrás da Aliança Rebelde. Nesse meio tempo, pouco depois, a Aliança foi lá e destruiu a Estrela da Morte. E os únicos sobreviventes foram o Vader e o Cassio Tage. Depois desses acontecimentos, o Palpatine culpou o Vader pessoalmente por ter fracassado com a Estrela da Morte. E então ele colocou ele como um subordinado, colocou ele abaixo da hierarquia do Cassio Tage. Cassio Tage era o novo chefe dele agora. A relação que os dois tiveram foi uma relação terrível. Vader odiava o Cassio Tage. E o Cassio Tage, assim, eu vou ser sincero, ele é meio chato, mas o cara era muito inteligente. Ele era um excelente estrategista. Ainda assim, o Vader não gostava dele nem um pouco. Não respeitava ele metade do que ele respeitava o Tarkin antigamente. Então, graças a isso, logo depois que o Palpatine tirou o Vader dessa posição aí inferior ao Cassio Tage, uma das primeiras coisas que o Vader fez foi ir lá e sufocar o Cassio Tage. Trabalhar para o Império é um dos piores trabalhos na galáxia. Você vai lá, fala uma coisa correta, né? O Cassio Tage falou uma coisa correta. Estrela da Morte não parece ser muito eficiente, e realmente não foi. Ela foi destruída 2 vezes, e aí no final das contas o cara tava certo, e ele ainda é morto pelo Vader, né? Eu acho que são essas coisinhas aí, esses detalhes que fazem o Império ficar fraco no final. O Império, ou Vader, né, mais especificamente, não parece apreciar muito gente que é muito inteligente. Esse daí é uma das grandes fraquezas do Império Galáctico, eu acho. Palpatine devia ter mantido o Vader ali numa corrente, na coleirinha muito mais curta, né? Que nem a Leia fala pra gente. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa cena? E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.